Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Teotocos e Filhos de Maria. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso diário bíblico, tá? Sendo que nós vamos voltar lá no dia 18, ok? Nós vamos ler os evangelhos desde o 18 até o dia de hoje, ok? Aí a partir de amanhã a gente faz as leituras completas, só para vocês não ficarem por fora da palavra, tá? Vamos lá. O Evangelho está em João 18, 1, 19, 42. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o visse já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura. É Sexta-feira Santa, celebração da paixão e morte de Jesus, condenado por um julgamento injusto, traição, falsidade, tortura, autoridades covardes, violência, crucifixão e morte por asfixia. Não é somente um fato passado, mas uma realidade presente na paixão e morte de tantos inocentes no mundo. Celebrar é fazer memória do passado e trazer para o hoje da história o significado salvador do mistério da cruz. A cruz, instrumento de suplício para Jesus, é trono onde reina. Sua paixão e morte evidenciam o fechamento à verdade e a persistência do pecado. A morte do inocente Jesus e de tantos de nossos dias desmascara a violência e cultura do ódio. Até a natureza é vítima dessa agressão dos que só pensam em si e no lucro. Mas o sofrimento de Cristo é redentor. Em Jesus, Deus transforma os projetos das forças do mal em caminhos de salvação. Nós também somos convocados a assumir compromissos com a vida e rejeitar todo tipo de violência. Dia 19 de abril. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, 1 a 12. Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os demais. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras suas amigas relataram aos apóstolos a mesma coisa, mas essas notícias pareciam-lhes como um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro correu ao sepulcro. Inclinando-se para olhar, viu só os panos de linho na terra. Depois de longas horas e dias, as mulheres que estavam presentes na crucifixão e acompanharam o sepultamento voltam no primeiro dia da semana para visitar o túmulo. É madrugada. A pedra fora removida e o corpo não estava lá. A notícia dos anjos é: ele ressuscitou. A vigília pascal mostra bem a dimensão do acontecimento. Fogo e água são abençoados. Luz e vida se fazem presentes na comunidade. O Círio Pascal preside a comunidade
que não mais se sente órfão. As leituras bíblicas perpassam os principais acontecimentos da fé. O batismo abre um clarão de esperança. Enfim, de toda a celebração nos faz crer na vitória da vida sobre a morte. Os fiéis, o nascer do sol na madrugada encontra os fiéis em pleno louvor e ação de graças, encantados por experimentar em suas vidas os benefícios da ressurreição de Jesus. Feliz e abençoada Páscoa da ressurreição. 20 de abril. Primeira leitura, Atos 10, 34a, 37 a 43. Vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judéia, depois de ter começado na Galiléia, após o batismo que João pregou. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Como ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele, e nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra, dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o em um madeiro, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, e permitiu que a apressasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia predestinado, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Segunda leitura. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não às da terra, porque estáis morto, e a vossa vida está escondida com Cristo com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. O Evangelho. João 21 a 9 ou Lucas 24, 13 a 35. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e a outros discípulos a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam junto, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro, inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia. Entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo o qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Comentário. Na primeira leitura, Jesus foi assassinado pelo poder religioso e político. A comunidade que se havia dispersado aos poucos vai se reconstituindo logo depois da trágica morte do Mestre Jesus. Os discípulos passam a ter muito medo e a impressão é que eles estavam voltando aos seus antigos trabalhos. Depois que a comunidade se refaz, aí sim os discípulos passam a testemunhar que Jesus ressuscitou. A carta aos Colossenses fala das consequências da ressurreição de Cristo. Uma delas é buscar as coisas do alto, de cima, e viver uma espiritualidade pascal intensa, pois a nossa vida está escondida com Cristo, em Deus. O Evangelho de João aborda o tema do homem novo e da nova criação. É no primeiro dia da semana, domingo,
dia da ressurreição de Jesus, que começa o novo tempo, a Páscoa definitiva. Maria Madalena vai ao túmulo ainda de madrugada. Ela é figura importantíssima na primitiva comunidade cristã, chamada Apóstola dos Apóstolos. Ela vai ao túmulo e não leva perfumes para embalsamar Jesus, como acontece com as outras mulheres. Seria esse o primeiro sinal de fé na ressurreição? O fato é que a comunidade cristã teve muitas dificuldades para acreditar no insólito da ressurreição. Ainda há muita desorientação pela morte de Jesus, e a busca no túmulo é sinal de que a fé na ressurreição ainda não se faz presente. Podemos dizer que ainda está escuro no horizonte de Maria Madalena e, consequentemente, da comunidade cristã. Ela ainda não tinha compreendido que a vida havia triunfado sobre a morte e que o túmulo não é mais lugar onde procurar Jesus. Depois da notícia do desaparecimento do corpo, Pedro e o outro discípulo se põem a caminho. O outro discípulo, provavelmente o discípulo amado, pela proximidade com o Senhor, chega antes do túmulo. Seriam diferentes maneiras de conhecer a morte de Jesus na comunidade cristã, uns acreditando mais facilmente e outros com mais dificuldades. Ou uma forma de dizer que o sentimento chega antes à fé do que uma atitude racional. O mistério pascal é um evento fundante para a fé cristã. Se no começo de tudo está a dificuldade em crer na ressurreição à medida em que a comunidade se certifica do acontecido, todos passam do medo ao destemor, do escondimento ao testemunho. Evangelho, dia 21 de abril, Evangelho de Mateus, 28, versículo 8 a 15. Elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: Salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhe Jesus: Não temais, ide dizer aos seus irmãos que se dirijam a Galiléia, pois é lá que eles me verão. Enquanto elas voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Reuniram-se estes em conselho com os anciãos. Deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes: Vós direis que seus discípulos vieram retirá-lo à noite, enquanto dormíeis. Se o governador vier e sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos de dificuldades. Os soldados receberam o dinheiro e seguiram suas instruções. E essa versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Quando o Evangelho de Mateus foi escrito, havia muita rejeição dos judeus a respeito da ressurreição. Daí o relato da atuação dos guardas que correm para dar uma notícia contrária à das mulheres e do combinado com as autoridades para sustentar a ideia do roubo do corpo. Porém, para a experiência cristã, o testemunho das mulheres não deixa dúvida. Aliás, as mulheres são as primeiras a testemunhar a ressurreição. A alegria e medo tomam conta delas enquanto vão anunciar o acontecido aos discípulos. Do encontro com o ressuscitado, temos a mensagem: não temais. Para Mateus, Jesus começa e termina sua missão na Galileia. É nas Galileias do mundo atual que ainda hoje somos convidados a servir o Cristo, no mais necessitados e excluídos. É neles que o Cristo quer ressuscitar. Dia 22 de abril. Evangelho de João 20, 11 a 18. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava.
Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde já estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Ditas essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi ao meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos o que lhe tinha visto o Senhor e contou o que lhes tinha falado. Na cena do Evangelho, percebemos a evolução da fé em Maria. Primeiro, ela vai ao túmulo em busca do Senhor. A motivação humana é simbolizada pelo choro. Maria chora a morte e a perda pela amizade que nutria pelo Mestre. Depois aparecem os anjos, sinal da passagem para o sobrenatural, pois eles são sempre o sinal da presença do divino. Um passo a mais e acontece o encontro com o ressuscitado. Embora, num primeiro momento, ele não seja reconhecido, o que desperta a fé na ressurreição é o encontro pessoal com Jesus. A partir daí, Maria crê e se torna uma missionária. Vai anunciar a boa nova aos discípulos. Nossa fé pode ter motivações humanas e, por isso, é imperfeita. O que de fato a sustenta é o encontro com o ressuscitado. Nossa Senhora. Dia 23 de abril. Jesus lhe disse, Evangelho de Lucas 24, 13 e 35. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu-lhe, e serviu. Então se lhe abriram os olhos, e os reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram da mesa, ora, e voltaram a Jerusalém. Um tema que atrai a atenção de todos é a caminhada na fé. Este tempo pascal nos oferece elementos privilegiados nesse sentido, como o Evangelho dos discípulos de Emaús. Eles nos representam na caminhada para o encontro com Cristo. Voltando aos velhos afazeres, a desilusão é evidente. Ruíram as esperanças de um triunfo militar à moda de outros reinos. Jesus os ajuda a fazer a leitura do plano de Deus. Seus corações se aquecem, que querem sua presença à mesa, e na partilha do pão o reconhecem. As conclusões são várias. É preciso ter o coração aberto para acolher novos destinos não imaginados. O poder em Jesus não está na força
ou nas armas, mas na fé. O sepulcro não é o lugar aonde ele deve ser procurado. O caminho da fé para encontrar Jesus ressuscitado é a escuta da palavra e a participação na Eucaristia. Dia 24 de abril, Evangelho de Lucas 24, 35 a 38. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram em estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos, meus pais, sou eu mesmo. Palpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos. Como vedes que tem? E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, vacilando, eles ainda estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Abriu-lhes então o Espírito para que compreendesse as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que surgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. O evangelho de hoje completa a narrativa dos discípulos de Emaús. O ressuscitado se apresenta no meio da comunidade reunida. Alguns podem ter pensado tratar-se de um fantasma. Jesus apresenta como prova os sinais da paixão, os vestígios dos cravos nas mãos e nos pés. A presença era tão real a ponto de ele poder ser tocado fisicamente e de partilhar alimentos com os discípulos. Depois da ressurreição, os cristãos se lançaram a estudar as Escrituras para saber o que eles diziam a respeito do Messias. Segundo elas, estava previsto que Jesus devia sofrer, passar pela morte e ressurreição no terceiro dia. Com base nos testemunhos encontrados, as comunidades cristãs construíram as narrativas, conformando-as aos fatos. A afirmação sugere que os cristãos custaram a crer antes de ser suas testemunhas. 25 de abril. João, capítulo 21, versículo 1 a 14. Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam. Disse-lhes eles: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Ao saltar em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Comentário: os discípulos tentam se recuperar da morte trágica do Mestre Jesus na cruz. Por isso, voltam ao trabalho da pesca e as ocupações diárias. O ressuscitado aparece-lhes, mas não o reconhece, pois pareceria que o tinham apagado da memória. Ao reconhecê-lo, Pedro reage espontânea e impietosamente, e os outros mal se atrevem a conversar com ele. Para que eles recuperem a confiança, Jesus oferece-lhes uma pesca abundante, símbolo de que seria o resultado da evangelização. Além disso, num gesto de carinho, ele próprio lhes prepara um alimento, sinal claramente eucarístico.
Jesus lhe mostra que seu projeto continua valendo e sua morte não tinha sido um fracasso. A fé dos discípulos renasce e, através das aparições, a comunidade se reorganiza. Assim como a comunidade dispersa foi reanimada pelo ressuscitado, também a nossa vida é animada por Jesus e pelo seu Espírito. O renascer da comunidade cristã passa a ser obra do próprio Jesus ressuscitado, que faz nova todas as coisas. A comunidade cristã, em contraposição aos projetos humanos, tem como uma missão construir com todos uma fraternidade solidária. Evangelho do dia 26 de abril. Evangelho de Marcos 16, 9 a 15. Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de que tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-los aos que tiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e ela tinha visto, não quiseram acreditar. Mais tarde lhe apareceu sob outra forma a 2 entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem dos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Comentário. A primeira a ver o Senhor ressuscitado foi Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos. Ela que lhes leva a notícia da ressurreição, e a partir daí eles começam a se movimentar. A cura dos demônios refere-se a doenças externas cuja causa era desconhecida. O texto é um acréscimo posterior, mas aceito pela Igreja. Trata-se de um resumo das aparições do ressuscitado. Aqui surge uma característica de Marcos. Os discípulos possuem muitas dificuldades em acreditar na ressurreição. Quem pode tirar os discípulos do aparente torpor? É o próprio ressuscitado, que em suas aparições vai fortalecendo sua fé a ponto de fazer deles verdadeiras testemunhas. A fé na ressurreição é um dom que Deus dá aos seus, junto com a fé. O ressuscitado concede também uma missão: pregar os testemunhos e o evangelho a todos. Quando tivermos dúvidas a respeito de algum aspecto da nossa fé, olhemos para a experiência vivida pelos discípulos no início da igreja e consolemo-nos sem deixar de buscar a verdade. Dia 27 de abril. Evangelho João, capítulo 20, versículo 19 e 31. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: Vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditareis. Comentário.
Os discípulos vivem numa situação de insegurança. Estamos no mesmo dia da ressurreição, o primeiro da semana, uma referência ao novo tempo, à nova criação, iniciada por Jesus após a ressurreição. Mas ao entardecer, indica que a luz não é plena, tanto externa quanto internamente. As portas estão fechadas porque o ambiente é hostil. O desamparo, o medo e a insegurança dominam. O que aconteceu com o Mestre Jesus pode acontecer com cada um dos discípulos ou com a comunidade inteira. É nesse ambiente de insegurança que Jesus aparece e se coloca no centro da vida da comunidade por duas vezes. Duas vezes deseja a paz, shalom, que em hebraico significa confiança, serenidade e vida plena. A presença de Jesus vivo significa que a morte que tanto os assustava foi vencida e agora a vida plena vai reinar. Ele se mostra em sua nova realidade de ressuscitado, mas ao mesmo tempo com as marcas do crucificado, as mãos e ao lado, sinais de sua entrega e doação. A alegria retorna à vida dos assustados discípulos que não precisam ter mais medo. Eles recebem a missão de ser anunciadores e testemunha da ressurreição. Para isso, Jesus sopra sobre eles. Assim como Deus soprou sobre o homem de argila no Gênesis, também Jesus sopra sobre os discípulos, infundindo-lhes uma vida nova. Com o Espírito de Deus, agora os discípulos podem ser testemunhas pela doação e da própria vida, a exemplo de Jesus. O Espírito que anima a comunidade agora é o da vida nova e dos destemor. A segunda parte do Evangelho é uma catequese. A comunidade cristã é o lugar onde se deve fazer a experiência do ressuscitado e onde se faz a profissão de fé. Uma lição para os cristãos de todos os tempos e lugares. Cronologicamente, os fatos da primeira leitura acontecem um tempo depois da ressurreição. A situação da igreja é outra. Ela começa a ser conhecida. O povo se entusiasma com as ações dos apóstolos e dos cristãos, especialmente no entendimento aos enfermos, e muitos aderem à fé cristã. Finalmente, a segunda leitura descreve, em um ambiente apocalíptico, uma visão de Jesus como alfa e ômega, princípio e fim, Senhor da vida e vencedor da morte, imagem que sustenta a fé da igreja. O encontro com o ressuscitado e o sopro do seu espírito ressuscitam uma vida nova que não pode ser vivida só para si, mas que deve ser partilhada e testemunhada. É a força da ressurreição que faz brotar novas e comprometidas comunidades animadas pela fé. Evangelho João 3, versículo 1 a 8. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esse milagre que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: Como pode o homem renascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Jesus encontra-se em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, a festa máxima do judaísmo. João apresenta um fragmento da conversa dele com Nicodemos. O medo faz com que o encontro aconteça à noite. Nicodemos também é uma autoridade e não quer ser acusado de traidor da pátria por causa de sua simpatia por Jesus e por ter se encontrado com ele. A noite é símbolo de trevas, escuridão e ignorância. E parece que Nicodemos está nessa situação. Por isso é que busca a luz que é Jesus.
Ele reconhece bem a missão de Jesus e não a distorce, como acontece com seus colegas. Jesus o escuta, acolhe esse nobre fariseu sedento de verdade, e no meio da noite em que ele se encontra, lhe oferece a luz que o fará sair do sigilo noturno, para ser testemunha da ressurreição. Nicodemos vê em Jesus o Mestre, que vem purificar a atual prática da lei. Jesus afirma que é preciso mais. Para entrar no reino de Deus é necessário desprender-se do legalismo e nascer do alto, da água e do Espírito, que agora passa a conduzir a todos. O Espírito de Deus é o amor que liberta, faz ser criativo, solidário e comunicador de vida. Leitura do dia 29 hoje, né? Evangelho João 3, 7 a 15. É necessário para vós nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Como se pode fazer isso? És doutor em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade, eu te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunhas do que vimos, mas não recebeis os nossos testemunhos. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu aos céus senão aquele que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Comentário. Nicodemos representa muitas pessoas em nossos dias que ainda fazem uma leitura fundamentalista da Bíblia, acostumado a lidar com as escrituras no sentido liberal. Num primeiro momento se sente preso e não consegue ir além. Por isso precisa de tempo para fazer parte da comunidade cristã e dar testemunho delas. O caminho de Nicodemos é o de tantos do tempo de Jesus e de nossos dias. É preciso nascer de novo, deixar o legalismo e ater-se à perfeição no cumprimento da lei, isto é, viver o seu espírito. A experiência de fé vivida na comunidade cristã é bem mais que o cumprimento de normas e leis. O ensinamento válido para todos é aquele que precisamos buscar na comunidade, a vivência da fraternidade e dos valores do Evangelho, e não ficar na superficialidade do cumprimento das leis. O sopro de Deus, comparado ao vento, sopra livremente, sem deixar-se enquadrar nem ficar preso a qualquer tipo de atadura. Nascer de novo é o caminho de todos, esforço constante, processo de renovação proposto pela fé. Espero que tenha dado para vocês escutar direitinho. Foi muito grande, sim, mas que a gente possa continuar, né, com a palavra diariamente, ok? Agradeço a todos e muito obrigado. Até amanhã.